Olá, pessoal, bem-vindos por aqui. Uma pergunta frequente: por que o povo de Israel é chamado de hebreus, israelitas e judeus? Neste vídeo eu vou ajudar você a entender esta questão. Ora, a Bíblia se refere ao povo de Israel como hebreus, ora como israelitas e ora como judeus. Alguns versículos, dois versículos da Bíblia se referindo ao povo como hebreus. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22, o apóstolo Paulo escreve: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo àqueles que se achavam mais apóstolos do que ele. E então o apóstolo Paulo argumenta que ele, Paulo, também era hebreu. E na mesma fala ele diz: eles são israelitas, eu também sou. E eles são descendentes de Abraão, eu também sou. E outro versículo é em Êxodo, capítulo 2, verso 13. E tornou a sair no dia seguinte, eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? Aqui é Moisés passeando, andando no meio do povo. Ele saía do palácio frequentemente para ficar com o povo hebreu, para conhecer o povo. E em uma das suas estadas com o povo, ele viu dois hebreus brigando, e ele chamou o hebreu que estava sem razão e falou: por que é que você está fazendo isso com o seu próximo, né? Com o seu irmão hebreu? E agora, duas referências a israelitas. A Bíblia menciona, se refere ao povo como israelitas. Em 2 Crônica, no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, verso 19, assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Na época do rei Roboão, neto de Davi, o reino foi dividido. Então, uma parte do povo se rebelou contra Roboão, que era filho de Salomão e neto de Abraão. Então ali o reino foi dividido. E o texto aqui se refere ao povo como israelitas. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 16, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, escutai. E aqui é Paulo fazendo a sua defesa em um dos tribunais em que ele passou para se defender de acusação dos judeus, acusações falsas do povo de Israel, que acusavam ele de profanação do sagrado e blasfêmia. E ele se refere ao povo como israelitas. Agora, dois versículos que se referem ao povo como judeus. Também, em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aqui é na época em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, já depois, alguns anos depois, já na época do rei Assuero, por decreto do rei e uma façanha que o seu ministro fez para que o rei decretasse a destruição dos judeus, a morte, o total dos judeus lá na Babilônia. Depois Deus interviu e mudou a situação. O povo foi liberto, o povo foi poupado e teve grande alegria e festa, e muitos dos povos estrangeiros que também viviam ali se converteram e se tornaram judeus. Está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 17. E no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 21, diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, Pilato, o rei dos judeus, mas que ele disse o rei dos judeus. Aqui, os principais sacerdotes falaram para Pilatos, na ocasião em que Pilatos mandou fazer a placa para colocar em cima da cruz,
onde Jesus Cristo estava crucificado, Pilatos mandou escrever: este é Jesus, o rei dos judeus. E os principais sacerdotes disseram a ele: não escreva assim, o texto não deve ser assim, mas o seguinte: este disse que é rei dos judeus. E agora, explicando por que o povo de Israel é chamado de hebreu de forma mais específica. O termo hebreu vem da genealogia, né? Designava um povo nômade do território a leste do Rio Jordão, literalmente significava para lá do Jordão, em referência ao herói genitor Eber, né, o patriarca Eber. Ele e seus filhos moravam na região da Mesopotâmia. Então é uma referência ao patriarca Eber. Eber era descendente de Noé, né, pela linhagem de Sem. Lembram que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé? Sem foi o terceiro filho de Noé. Eber justamente era descendente de Noé pela linhagem de Sem, o terceiro filho. Eber é a 5ª geração de Noé. Contando de Noé, Noé gerou Sem, Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Gênesis capítulo 11, versos 10 e 15. A primeira vez que a palavra Hebreus ocorre na Bíblia é em referência a Abraão, em Gênesis, no capítulo 14 e versículo 13. E Abraão era a 11ª geração de Noé. Noé gerou Sem, Sem gerou Arfaxade, Arfaxade Salá, Salá Eber, Eber Peleg, Peleg Reu, Reu Serug, Serug Naó, Naó Tera, e Tera gerou a Abraão. É justamente do patriarca Eber que vem a palavra Hebreus. Eber, patriarca Eber, foi um marco importante na história da humanidade. E justamente dele derivou o nome dos hebreus. Os 3 nomes, hebreus, israelitas e judeus, eles surgem a partir de marcos importantes na história da humanidade e principalmente na história do povo de Deus. Então, como Eber foi um patriarca em um tempo em que houve um acontecimento histórico importante, dele surge então a palavra Hebreus. Que marco importante foi este que aconteceu justamente na época em que viveu o patriarca Eber, de tal maneira que mudou a forma do ser humano viver na face da terra? Foi a divisão, a formação dos idiomas, das línguas na Torre de Babel. A Torre de Babel aconteceu justamente na época do patriarca Eber. E ali ocorreu a divisão, a formação dos idiomas. E de Eber, o patriarca Eber, com toda a sua família e parentela, formaram um povo, uma nação, com o seu próprio idioma, que é o hebraico. O hebraico tem origem no patriarca Eber, na divisão das tribos, na divisão das línguas, quando ele passa, quando ele fica habitando ali na terra da Mesopotâmia. Recapitulando, portanto, o termo hebreu vem do patriarca Eber, que viveu na época em que Deus criou os idiomas lá na Torre de Babel, quando diz que Deus confundiu, a humanidade tinha uma só maneira de falar, uma só língua, um só idioma, e Deus dividiu ali o povo por idiomas, por línguas, por glossa, do grego glossa, que é idioma. Agora, o povo é chamado de israelita. O termo israelita é usado para se referir especificamente aos descendentes diretos
de qualquer um dos filhos do patriarca Jacó. Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Em Gênesis capítulo 35, versículo 10, Deus disse a ele, a Jacó: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será, de agora em diante, Israel. Ele deu o nome de Israel. Deus mudou Jacó, o nome de Jacó para Israel. Um fator, um fenômeno extraordinário, um marco importante na história. Jacó foi um patriarca que marcou definitivamente a história da humanidade e importantíssimo na formação do povo de Israel. Jacó, Israel, gerou 12 filhos. Quais são eles? Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Dos 12 patriarcas descendentes de Jacó, formaram as 12 tribos de Israel. 10 dos filhos de Jacó formaram 10 tribos. A tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Judá, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Aser, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon e a tribo de Benjamim. Você pergunta, mas por que a tribo de Levi e José, né? O José que foi vendido para o Egito, por que eles não formaram tribos, repúblicas na nação de Israel? Porque os descendentes de Levi foram separados por Deus para cuidar da religião na nação de Israel. Portanto, eles não formaram repúblicas, né? Os descendentes, Deus não formou deles uma república, mas eles habitavam em todas as repúblicas de Israel, em todas as tribos, para cuidar do serviço da religião no país inteiro. E José também não formou uma tribo, mas de José saíram 2 tribos. Os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, formaram 2 tribos. Ao total, no total de 12 tribos, 12 repúblicas na nação de Israel. O patriarca Jacó e a formação a partir dos seus descendentes patriarcas foi um marco histórico importante na história da humanidade. Recapitulando, portanto, porque o povo é chamado de israelita, em referência a Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, e dele nasceram 12 descendentes que formaram as 12 tribos de Israel, a nação de Israel inteira, portanto. Então, é o todo do povo de Deus, é o todo da nação segundo a vontade de Deus. Agora, porque o povo é chamado de judeu. A palavra judeu tem origem em 3 questões. Aqui é necessário você prestar bastante atenção. A palavra judeus tem origem no patriarca Judá, o 3º filho de Jacó, e dele formou a tribo de Judá, tendo ele como seu patriarca, o seu primeiro patriarca. Ela também tem origem em uma segunda questão. Davi, a pessoa de Davi. Davi era descendente de Judá, 1 Crônicas 28. Deus o instituiu rei sobre toda a nação de Israel, sobre as 12 tribos, as 12 repúblicas de Israel. Davi conquistou Jerusalém do domínio dos jebuseus, que a chamavam de Jebus. A cidade era antiga, muito antiga. Segundo uma tradição, em Israel, Jerusalém foi fundada por Sem, filho de Noé, e foi continuada por Eber. Na partilha da terra, na época em que Josué repartiu a terra de Canaã para as 12 tribos, a cidade ficou para a tribo de Judá.
mais ainda era dominada pelos jebuseus. Porque nos dias de Josué, os jebuseus não foram expulsos da terra. Eles ainda habitavam dentro da terra de Canaã, misturados com as 12 tribos, misturados com o povo de Israel. O rei Davi escolheu, quando Davi conquistou a terra, tirando do domínio dos jebuseus, ele escolheu justamente aquela cidade que se chamava Jebus, pelos jebuseus. Ele escolheu ela e mudou o nome para Jerusalém, porque ele tinha a intenção de fazer dela a capital da nação. Em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, verso 9. E para que o templo fosse construído justamente naquela cidade. É o livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Então, o rei Davi tinha intenção, quando ele conquistou Jebus, a antiga cidade, foi construída lá, por Sem, os seus descendentes, e continuada pelo patriarca Eber. Então veja que Davi já tinha a intenção de transformar a cidade no centro político e no centro religioso. Ele instituiu Jerusalém, para além de ser o centro político, ser também o centro religioso da nação. Desse modo, o termo judeu ocorre como referência à vida religiosa do povo de Deus. Quando o povo é chamado de judeu, tem origem em uma terceira questão, que é a divisão da nação de Israel em 2 reinos. Quando Davi era rei de Israel, cometeu 2 crimes, adultério e assassinato. Estes pecados cometidos pelo cabeça federal da nação, Davi, levou a nação a consequências. Uma dessas consequências foi a divisão da nação em 2 reinos. No reino de Roboão, neto de Davi, uma insurreição aberta levou ao rompimento da nação. 10 tribos do norte, chamadas de Israel, e 2 tribos do sul, chamadas de Judá. As 2 tribos do sul foram Judá e Benjamim, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Dessa divisão resultou o termo judeus como referência ao reino do sul. Recapitulando, a palavra judeu tem origem em 3 questões. Primeira, em referência aos descendentes de Judá, o terceiro filho de Jacó. Em referência a Davi, a Jerusalém, ao templo de Salomão e a vida religiosa do povo, e em terceiro lugar, em referência ao reino do norte, a partir da divisão da nação de Israel em 2 reinos. Agora fica fácil entender porque o apóstolo Paulo disse: ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 12. Outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Então ele diz, quanto a mim, eu sou judeu. Lá, antes, em 2 Coríntios, capítulo 11, 22, ele diz que é hebreu, que é israelita e que é descendente de Abraão. E aqui em Atos 22, 3, ele diz que é judeu. Agora, em Romanos, no capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo também diz, indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, a tribo de Benjamim. E em Filipenses, capítulo 3, verso 5, Paulo escreve à igreja de Filipos
dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, ou seja, israelita, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, fazendo referência que a origem dele está lá no patriarca Heber. Hoje em dia, muita coisa mudou nesses termos. Sentidos e significados foram adicionados, acrescentados. Quando se fala hebreus hoje, poderá ter sentidos acrescentados, ideias acrescentadas, ideias mais recentes, ideias a partir de eventos mais recentes. A mesma coisa quando o povo é chamado de israelita e também quando é chamado de judeus. Principalmente quando são chamados de judeus, tem mais coisas envolvendo a partir de eventos que aconteceram na história, no período mais recente da história da humanidade, com o povo de Israel. Mas, em síntese, o significado, o sentido primeiro, na sua origem, para esses termos, são exatamente estes que eu apresentei aqui para você. E se este conteúdo foi útil para você, e você quer compartilhar com outras pessoas para que elas saibam discernir o significado de hebreus, de israelitas e de judeus, passa para frente, manda para as pessoas que têm vontade de estudar e de continuar estudando a palavra de Deus. A gente se encontra, se Deus quiser, no próximo vídeo.